Oi pessoal do oitavo ano, espero que vocês estejam bem, todo mundo em paz. Vamos aqui para a nossa próxima videoaula, né? A gente vai dar continuidade ao nosso capítulo 2, que ele fala sobre o sistema cardiovascular, linfático e imunitário, certo? Vamos ver aqui o que a gente vai ver hoje, certo? A gente vai começar com a circulação do sangue, depois a gente vai falar sobre o sistema linfático, certo? A circulação do sangue ainda tem a ver com o sistema cardiovascular, uma parte que ficou faltando da nossa última aula, ok? A circulação do sangue é o movimento do sangue originado pelo bombeamento do coração, que envia para as artérias a função circulatória. É basicamente uma função de transporte. O termo circulação refere-se ao movimento de um fluido ao longo de um circuito fechado. Qual é o circuito fechado? Nossas veias, nossas artérias, né? Lembra que a nossa circulação é fechada. A circulação do sangue fazem dois circuitos separados anatomicamente e com funções diferentes. Circulação pulmonar ou pequena circulação, pela qual são realizadas as trocas gasosas, oxigênio e anidrido carbônico. Circulação sistêmica ou grande circulação, que permite levar os nutrientes e oxigênio aos tecidos e receber os produtos finais do metabolismo para serem excretados, assim como levar as hormonas aos seus órgãos-alvo. Aqui a gente pode perceber, pessoal, o sangue venoso, né? E o sangue vermelho, o sangue arterial. O sangue venoso, aquele das veias, né? Rico em gás carbônico. E o sangue vermelho arterial, né? Rico em gás oxigênio. Certo? Aqui a gente consegue ver na nossa animaçãozinha. Ok? A pequena circulação. O que é essa pequena circulação? É a circulação pulmonar ou pequena circulação. É a designação dada à parte da circulação sanguínea, no qual o sangue é bombeado para os pulmões e retorna rico em oxigênio de volta para o coração. Em síntese, é uma circulação coração, pulmão, coração, certo? Fica voltando entre esses dois órgãos. Inicia-se no ventrículo direito e termina no átrio esquerdo do coração. O sangue, pobre em oxigênio venoso, entra no ventrículo direito e é bombeado para as artérias pulmonares, dirigindo-se para os pulmões. Nestes, percorre as arteríolas pulmonares e capilares pulmonares, onde ocorre o processo de troca gasosa que eliminam os gases do sangue e tornam rico em oxigênio. Sangue rico em oxigênio arterial passa pelas vênulas pulmonares para as veias pulmonares e retorna para o coração entrando no átrio esquerdo. Resumidamente, a circulação pulmonar é composta por átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, pulmão, veias pulmonares, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. A partir daí o sangue passa para a artéria aorta, dando início à grande circulação. Na pequena circulação, o sangue venoso, né, que nesta situação está pobre em gás oxigênio, mais rico em gás carbônico, sai do coração e segue para os pulmões, pelas artérias pulmonares. Uma vez oxigenado, pelo processo de hematose, né, que é a troca gasosa, que a gente já viu isso, o sangue retorna ao coração através das veias pulmonares, com sangue rico em oxigênio. Aqui não é uma imagem, a gente vê a pequena e grande circulação. E a grande circulação ela também é chamada de circulação sistêmica ou circulação geral. Um dos circuitos da circulação sanguínea dupla entre o coração e todo o organismo. O sistema circulatório transporta o sangue oxigenado para longe do coração e retorna o sangue desoxigenado de volta para o coração. Na grande circulação, o sangue do ventrículo esquerdo vai para todo o organismo, através da artéria aorta, e retorna até o átrio direito do coração, pelas veias cava. É uma circulação coração-tecido-coração, entre o ventrículo esquerdo e o átrio direito do coração. O sangue arterial ele é bombeado pelo coração, do ventrículo esquerdo para a artéria aorta. Ao bombear esse sangue, ocorre a abertura de uma válvula presente na artéria aorta, que é chamada de válvula aórtica ou semilunar. Ao passar todo o volume do sangue, que será distribuído nos órgãos e tecidos, ocorre o fechamento dessa válvula, produzindo assim a segunda bulha cardíaca. Da aorta derivam numerosos ramos que levam o sangue às várias regiões do organismo, onde o sangue realiza trocas de substâncias com os tecidos, necessários à manutenção da homeostasia, e também onde o oxigênio é consumido. Da crosta da aorta, parte recurvada da aorta, parte das artérias subclávias, e vão aos membros superiores e às artérias carótidas, que levam o sangue à cabeça. Da aorta torácica partem das artérias bronquiais, que vão aos brônquios e aos pulmões.
As artérias do esôfago e as artérias intercostais, o sangue venoso que nesta etapa da circulação é pobre em oxigênio, ao contrário do que acontece na pequena circulação, retorna ao coração pelas veias cavas, introduzindo-se no átrio direito. Do átrio direito, o sangue passa para o ventrículo direito através do orifício atrioventricular, onde está a válvula tricúspide. A aorta, ponto de início da grande circulação, parte do ventrículo esquerdo e forma um grande arco que se dirige para trás e para a esquerda, crosta da aorta, seguindo verticalmente para baixo ao longo da coluna vertebral, atravessando depois do diafragma e penetrando a cavidade abdominal. Ao fim de todo seu trajeto, a aorta se divide em duas artérias ilíacas, que vão aos membros inferiores, certo? O que é que faz parte da grande circulação, pessoal? A artéria carótida comum esquerda, a artéria carótida comum direita, a artéria subclávia esquerda, a artéria subclávia direita, a artéria axilar esquerda, a artéria axilar direita, a artéria braquial esquerda, a artéria braquial direita, a artéria carótida interna, a carótida externa, a artéria tireoide, a artéria lingual, a artéria facial, a artéria maxilar, a artéria occipal e a artéria temporal superficial. Veias. As veias cava superior, a veia cava inferior, a veia braquiocefálica esquerda, veia braquiocefálica direita, jugular interna direita, jugular interna esquerda, subclávia esquerda, subclávia direita, veia auxiliar direita e veia auxiliar esquerda. Então, pessoal, isso aqui todos os vasos sanguíneos pertencentes onde há grande circulação, que percorre o nosso corpo todo. Certo? Aqui a gente tem uma imagem que ilustra de uma forma bem resumida como é essa respiração pequena e a grande circulação e a pequena circulação. Como circula o sangue? O sangue, ao sair do coração, percorre dois trajetos. Aí tem a circulação sistêmica, né? A circulação pulmonar, que a gente já detalhou bem esmiuçadinho, certo? E o sistema linfático. Vamos ver aqui o que é esse sistema linfático. Ele é o principal sistema de defesa do organismo. Ele é constituído pelos nódulos linfáticos, linfonodos, ou seja, uma rede complexa de vasos responsável por transportar a linfa dos tecidos para o sistema circulatório. Além disso, ele possui outras funções, como a proteção de células imunes, pois atua junto ao sistema imunológico. Outro importante papel do sistema linfático está na absorção dos ácidos graxos e no equilíbrio dos fluidos líquidos nos tecidos. Aqui a gente vê várias regiões do sistema linfático. A gente tem a cisterna do quilo, tronco lombar esquerdo, linfonodos, o tronco jugular esquerdo, a veia subclávia esquerda, enfim. Tudo isso aqui faz parte de onde dá sistema linfático. Como funciona o sistema linfático? Para desempenhar sua função de eliminar as impurezas do nosso corpo, o sistema linfático trabalha junto com o sistema imunológico. O sistema linfático atua em conjunto com diversos órgãos e elementos do organismo. É dessa forma que ele consegue alcançar todas as partes do corpo para infiltrar o líquido tissular que nutriu, oxigenou os capilares sanguíneos e saiu levando o gás carbônico e excreções. E os vasos linfáticos, a gente tem uma imagem um pouquinho mais nítida dele, em cores, com mais detalhes, certo? Capilar linfático, capilar sanguíneo, filamento da fricção, a linfa passando por esse vaso, certo? Diferente do sangue, que é impulsionado pelo coração, pela força do coração, o sistema linfático, a linfa se movimenta de forma lenta, com baixa pressão. Ela depende da compressão dos movimentos dos músculos para pressionar o líquido. É a partir da contração realizada pelo movimento dos músculos que o fluido é transportado para os vasos linfáticos. Como eles são maiores, acabam se acumulando no ducto linfático direito e no ducto torácico, percorrendo assim para o resto do corpo. Os componentes do sistema linfático, quais são? A gente vai ter o sistema linfático, ele é formado por diferentes componentes de órgãos. Veja a seguir quais e como cada um deles atua no organismo. A gente vai ter o quê? Linfonodos, a linfa, vaso linfático, baço, timo, tônsilas palatinas, certo? Então a gente vai estudar um pouquinho mais sobre cada um dessas partes do sistema linfático, certo, pessoal? O que são os linfonodos? Os linfonodos, também denominados gânglios linfáticos, são pequenas estruturas de 1 milímetro a 2 centímetros, formadas por tecido linfóide, que se encontra no trajeto dos vasos linfáticos,
e estão espalhados por todo o corpo, filtrando a linfa através da linfa antes que esta retorne à corrente sanguínea. Aqui a gente tem as amígdalas, o timo, o baço, linfonodos, vasos linfáticos. Cada agrupamento de glândula linfática é responsável pela drenagem de uma área do corpo, como os linfonodos axilares, que recebem a linha proveniente da mão e do braço, por exemplo. Se algum micro-organismo invade o corpo, ele é detectado ao passar pelo linfonodo. Os linfócitos, células de defesa, presentes no mesmo começam então a se multiplicar, provocando o aumento do tamanho do glândulo, que resulta na íngua. Determinados tipos de câncer utilizam o sistema linfático para se disseminar pelo corpo, como o câncer de mama, por exemplo. Os linfonodos eles são encontrados em maiores quantidades no pescoço, linfonodos cervicais, nas axilas, linfonodos axilares, nas virilhas, linfonodos inguinais e ao longo dos grandes vasos sanguíneos e na cavidade do corpo. O linfonodo divide-se em 3 zonas, pessoal. Ó. A zona cortical possui células reticulares, macrófagos com predominância dos linfócitos B. Zona paracortical, rica em linfócitos T. E zona medular, contém grandes concentrações de linfócitos B. Os espaços entre as células endoteliais do linfonodo permitem a passagem da linfa e das células de defesa. A linfa circula lentamente, favorecendo a fagocitose de moléculas estranhas pelo macrófago e retenção dos antígenos na superfície das células dendríticas foliculares para serem apresentadas aos linfócitos. Aqui a gente tem várias glândulas espalhadas pelo corpo, né? No pescoço, na clavícula, nas axilas, na região da virilha. E a linfa, pessoal? A linfa ela é um líquido transparente ou de coloração clara com aspecto leitoso, que circula lentamente através dos vasos linfáticos. A composição da linfa assemelha-se com a do sangue, exceto por não possuir hemácias. Apresenta glóbulos brancos, dos quais 99 são linfócitos. Basicamente, a linfa é um líquido pobre em proteína e rico em lipídios. Lipídio é o que, pessoal? Gordura. A linfa, assim como o sangue, contribui para o transporte e remoção de substâncias em diversas partes do corpo. Como ocorre a formação da linfa? Para entender a formação da linfa, é preciso saber que no meio interno do organismo existem 3 tipos de líquidos: o sangue, a linfa e o líquido intercelular e intersticial ou intersticial. O que o diferencia é o local onde são encontrados. O líquido intercelular forma-se a partir do plasma sanguíneo que extravasa dos vasos capilares. Esse excesso se acumula entre as células no espaço intersticial. O líquido intercelular pode ter 2 destinos: ser recolhido pelos capilares sanguíneos ou pelos capilares linfáticos. Quando o líquido intercelular é recolhido pelos capilares linfáticos, forma a linfa. Os poros dos capilares linfáticos são pequenos e não permitem a passagem das hemácias. Por essa razão, não encontramos hemácias nas linfas. Enquanto isso, os glóbulos brancos conseguem atravessar as paredes capilares sanguíneas e alcançam os espaços intersticiais, sendo recolhidos pelos capilares linfáticos. Os capilares linfáticos eles são extremamente finos e terminam em fundo cego. Eles ficam posicionados nos espaços intersticiais e sempre que há um excesso de líquido nesse espaço, a pressão força sua migração para os capilares sanguíneos, formando a linfa. Após ser recolhida pelos capilares linfáticos, a linfa é conduzida até os vasos linfáticos. A partir daí, se junta ao sangue e deixa de ser linfa, voltando a ser plasma. Quais são as funções da linfa, né? O sangue não transporta as substâncias diretamente para as células. A comunicação entre o sangue e os tecidos é feita pelo sistema linfático. A grosso modo, podemos dizer que as células não recebem sangue diretamente e quem nutre é a linfa. Promove a eliminação de impurezas produzidas durante o seu metabolismo, promove a drenagem de substâncias e água do espaço entre as células. Isso aqui a gente tem uma imagem, pessoal, de como é a linfa, né? Tem essa aparência leitosa, né? Esse líquido parece leite, mas não, esse é a linfa. Os vasos linfáticos são os canais que permitem, eles transportam, né, a linfa no corpo dos animais que possuem sistema linfático. Rede de vasos linfáticos que fazem parte do sistema imunológico do corpo humano. Ele transporta células que lutam contra infecções ou os linfócitos e também retira as células mortas do tecido. Ele fica entre os capilares. Os vasos linfáticos possuem válvulas em forma de bolso, como as das veias, e elas asseguram o fluxo da linfa numa só direção. Estão ausentes no sistema nervoso central, na medula óssea, no músculo esquelético,
mas não no tecido conjuntivo que o reveste. E em estruturas avasculares, né, que não há veias, não há comunicação, certo? Não há nenhum tipo de veia, de artéria, não há vasos sanguíneos aí. Avascular quer dizer isso. Os vasos linfáticos estão presentes em quase todo o corpo, com os vasos das paredes finas que possuem muitas válvulas linfáticas. Nos indivíduos vivos, há saliência nos locais de cada válvula, que estão bem próximos, que deixam os vasos linfáticos com a aparência de um colar de contas. Pode ser do tipo superficiais ou profundos. Os superficiais mais numerosos, que as veias no tecido subcutâneo, e que se anastomosam livremente. Acompanham a drenagem venosa e convergem para ela. Esses vasos finalmente drenam nos vasos linfáticos profundos, que acompanham as artérias e também recebem a drenagem de órgãos internos. É provável que os vasos linfáticos profundos também sejam comprimidos pelas artérias que acompanham, o que leva ao ordenhamento da linfa ao longo desses vasos. Os vasos linfáticos superficiais e profundos atravessam linfonodos, geralmente vários em conjunto, em seu trajeto no sentido proximal, tornando-se maiores à medida que se fundem aos vasos que drenam em regiões adjacentes. Os grandes vasos linfáticos entram em grandes vasos coletores, denominados troncos linfáticos, que se unem para formar o ducto linfático direito ou ducto torácico, certo? Aqui a gente tem vasos linfáticos, por exemplo, na mama. O baço, o que é o baço? Ele é um órgão do sistema linfático com função de defesa do organismo e atua na circulação do sangue. Ele possui aproximadamente 13 centímetros de comprimento e até 200 gramas de peso. Apresenta coloração vermelha escura e consistência mole e esponjosa. O órgão localiza-se na parte superior esquerda do abdômen, através do estômago e debaixo do diafragma. Aqui. A gente consegue ver pela coloração aqui onde é o nosso baço, certo? Quais são as funções do baço? As principais funções do baço são filtrar micro-organismos e partículas estranhas do sangue, como vírus e bactérias. Ele atua como uma esponja na filtração do sangue. Produzir linfócitos e plasmócitos que sintetizam anticorpos. Realizar reserva de sangue para o caso de hemorragia intensa, o órgão possa armazenar até 250 ml de sangue. Remover as hemácias danificadas ou envelhecidas. Anatomia do baço. O baço é revestido por uma cápsula fibrosa e formado pela polpa esplênica, onde encontra-se polpa branca e polpa vermelha. Polpa branca, formada por tecidos linfóides, produz os glóbulos brancos, linfócitos T e B, que participam do sistema imunológico do organismo. A polpa vermelha, formada por tecido vermelho sanguíneo, que filtra o sangue e remove partículas estranhas de micro-organismos. Aqui a gente tem um baço, né, como se ele tivesse sido cortado ao meio, que a gente consegue ver como é por dentro, certo? A polpa e as regiões do baço, certo? Algumas curiosidades sobre o baço. O baço também é um órgão vital ao organismo. Em caso de doença, ele pode ser retirado por uma cirurgia denominada esplenectomia. Quando isso acontece, outros órgãos passam a desempenhar alguma das funções do baço. Entretanto, as funções de eliminar micro-organismos e impurezas do sangue pode ficar seriamente comprometida. O timo. O timo é uma glândula que participa da regulação de defesa imunológica do organismo e considerado um órgão linfóide primário. O timo localiza-se no tórax, entre os pulmões e em frente do coração. Ele muda de tamanho conforme as fases da idade. Do nascimento até a adolescência, o timo atinge até 40 gramas. A partir daí, começa a diminuir de tamanho até a fase idosa. Porém, mesmo com sua diminuição, as funções não são perdidas. Aqui, né, onde fica o nosso timo. A função do timo é a maturação dos linfócitos T. Os linfócitos imaturos são produzidos na medula óssea e migram até o timo, onde amadurecem e transformam-se em linfócitos T. Do timo, eles entram na corrente sanguínea e chegam aos tecidos linfóides. O timo só libera o linfócito T após reconhecer que estes não irão reagir contra proteínas ou antígenos naturais no organismo. Assim, ele realiza uma seleção de linfócitos T a serem liberados na corrente sanguínea. Linfócito T, pessoal, é célula de defesa do organismo, tá? Essa função do timo garante a corrente funcionamento do sistema imunológico, que, quando existem poucos linfócitos no organismo, aumenta a chance de adquirir doenças. O timo também é responsável pela produção do hormônio timosina, que estimula a maturação dos linfócitos. Tem maturação, que é amadurecer, né? Eles ficarem maduros, ficarem adultos, prontos para proteger a gente. A anatomia e a histologia
deles, né, do timo. O timo ele é dividido em dois lobos unidos e numerosos lóbulos de forma também diferentes. Os dois lobos costumam variar em tamanho e forma. É comum o lobo direito ser menor do que o lobo esquerdo. O timo é revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo. Cada lóbulo do timo possui duas partes. Córtex, região periférica com grande número de linfócitos, é a área de intensa produção de linfócitos. Medula, região central com poucos linfócitos maduros. As células que compõem o timo são grande parte linfócitos, mas existem também células reticulares e macrófagos. Os linfócitos eles não são selecionados pelo timo. Não selecionados pelo timo, eles morrem e são destruídos pelos macrófagos. Histologicamente, é possível observar os corpúsculos de Rasal, que são aglomerados de células epiteliais organizadas em torno de um ponto central. Aqui a gente tem, né, o nosso timo, do lobo esquerdo, o lobo direito e os lóbulos. As curiosidades, o termo timo deriva do grego timos, que significa energia vital. Antigamente, acreditava que a alma da pessoa era guardada dentro do timo. O timo foi um dos últimos órgãos importantes para o corpo a ter suas funções desvendadas. Tônsilas palatinas, ou amígdalas, enfim, são as amígdalas, né? O que a gente tem aqui, que inflama. São estruturas presentes na orofaringe, percurso entre a boca e a faringe, constituído por aglomerado de tecidos linfóides ricos em glóbulos brancos. São distinguíveis as tônsilas faríngeas, também chamadas de adenoides, as tônsilas palatinas, também chamadas de amígdalas, ou as tônsilas linguais, também chamadas de amígdalas linguais. Ao contrário do que dos linfonodos, as tônsilas não ficam no trajeto dos vasos linfáticos. Produzem linfócitos, muitos dos quais pertencem ao epitélio e atravessam direcionados à boca e à faringe. O conjunto dessas tônsilas é denominado anel de Valderwey, né? Aqui a gente tem as amígdalas, né, pessoal? Quando a gente está com um problema de garganta, elas incham a nossa boca. Na classificação, as tônsilas palatinas são duas estruturas arredondadas localizadas na parte de trás da boca. São incluídas no processo de deglutição e respiração, participando do sistema linfático e imunológico, combatendo infecções por vírus e bactérias que entram pelo nariz ou pela boca. Possuem epitélio pavimentoso estratificado com invaginações. Formam criptas e paredes com numerosos folículos linfonoides com centro germinativo. As tônsilas faríngeas, né, se localizam atrás das cavidades nasais e acima do palato mole. Produzem anticorpos e também fazem parte do sistema imunológico, ajudando a defesa do organismo contra a invasão de agentes estranhos. Tônsilas linguais se encontram na base da língua através do V lingual e até a epiglote. Além da produção de anticorpos, conseguem captar, filtrar e destruir os micro-organismos e agentes contaminantes externos. Então, pessoal, o funcionamento das tônsilas, pela sua localização estratégica entre a boca, nariz e garganta, as tônsilas são as primeiras linhas de defesa do sistema imunológico contra patógenos ingeridos e inalados. A função principal das tônsilas é desenvolver anticorpos para bactérias específicas com o objetivo do corpo se defender rapidamente do agente invasor e criar uma imunidade específica, para caso seja atacado pelo mesmo patógeno novamente. Na superfície das tônsilas existem células especializadas para capturar antígenos. As células M, então, alertam as células B e T subjacentes na tônsila e uma resposta imune é iniciada. Então, quando algum agente entra no seu corpo, as tônsilas, né, as amígdalas vão promover aí a produção de anticorpos para atacar esses agentes invasores. As células B são ativadas e proliferam em áreas conhecidas como centros germinativos nas tônsilas. Nesse centro, as células de memória B são criadas e o anticorpo secretor IgA é produzido. As células B e T, linfócitos B e T, são produzidos pelos órgãos linfóides primários, timo e medula, e migram através da circulação para os tecidos linfóides secundários, que entre eles encontram-se as próprias tônsilas. Esse linfócito T e B possuem moléculas em suas superfícies que reconhecem antígenos livres. Recentes estudos identificaram que as tônsilas produzem linfócitos T de maneira similar, porém não totalmente igual de maneira que o timo produz. Curiosidades sobre o sistema linfático. Outras doenças associadas ao sistema linfático são a celulite, acúmulo de gordura, amenizada com tratamento de drenagem linfática, a íngua, inchar nas glândulas linfáticas e alguns tipos de câncer, como linfoma, por exemplo, câncer de mama. No ser humano, a linfa é mais abundante do que o sangue, certo? E aqui a gente vai fazer 3 questões para frisar um pouco mais esse assunto.
A circulação sanguínea é conhecida como circulação dupla, pois apresenta dois corações, apresenta veias e artérias, ou seja, dois tipos de vasos sanguíneos. Para completar um circuito completo, o sangue passa duas vezes pelo coração. Para completar um circuito completo, o sangue passa duas vezes pelo pulmão. Para completar um circuito completo, o sangue passa uma vez pelo pulmão e uma vez pelo coração. O correto, pessoal, é o item C, né? Para completar um circuito completo, o sangue passa duas vezes pelo coração. A circulação é chamada de dupla quando se observa a existência de dois circuitos, o pulmonar e o sistêmico. Nesse caso, temos a passagem do sangue duas vezes pelo coração para completar o circuito. Atividade 2. No interior dos vasos linfáticos circula uma substância denominada linfa. Esse fluido é semelhante ao tecido sanguíneo, entretanto não apresenta leucócitos, linfócitos, plasma e hemácias. A gente falou muito isso aqui, pessoal, não apresenta porque hemácias, né? A linfa é um líquido de coloração esbranquiçada que contém uma grande quantidade de leucócitos e não apresenta hemácias. Apresenta composição semelhante à do plasma, entretanto tem baixa concentração de proteínas. Antes de alcançar uma corrente sanguínea, a linfa passa no interior de estruturas que atuam removendo material estranho que pode causar algum dano ao organismo. Essa estrutura recebe o nome de quê? De linfa, vasos linfáticos, linfonodos, linfomas e linfócitos. O correto é linfonodos, né, pessoal? Ou glândulos linfáticos. São órgãos espalhados pelo corpo que atuam como filtros da linfa. Eles estão localizados no trajeto dos vasos linfáticos e geralmente aparecem em grupos. E para cada, eu quero que vocês façam duas atividades, certo? Uma que está presente na página 53 e outra na página 55. É o de olho no tema. A partezinha verde vocês vão facilmente encontrar. Outra na parte do meio ou na parte de baixo da página, ok? Respondam e enviem para mim na agenda Edu. Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, certo? Instagram, Facebook, curte e compartilha esse vídeo. Certo, Paulo? Certo, pessoal? Tenham bons estudos e até a próxima.